Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática da etapa 6. Na aula de hoje, vamos iniciar aqui um novo conteúdo. Peguem aí a apostila que eu mandei em PDF para acompanhar nossa aula. Vamos aqui, estou aqui com a minha aberta. Conteúdo que nós vamos estar estudando: perímetro de figuras planas, ok? Primeiro, perímetro de uma figura plana é a soma das medidas dos lados desse polígono. Ou seja, para mim calcular um perímetro, basta apenas eu somar a medida de todos os lados. Uma observação: para calcular o perímetro de um polígono, devemos usar a mesma unidade de medida para todos os seus lados, ou seja, um lado pode estar em metro, em centímetro, o importante é que todos estejam na mesma medida. Se um lado está em centímetro, todos os outros devem estar em centímetro. Mas isso não vai ser tão relevante assim, não. O exemplo 1. Determine o perímetro da figura abaixo. Observe que aqui eu tenho uma figura, ó, com vários lados. Esse lado aqui mede 10, esse aqui mede 3, esse aqui mede 2, esse mede 7, esse mede 2, esse mede 1, esse mede 3 e esse mede 8. Para calcularmos o perímetro dessa figura, basta somar todos os lados. Vamos iniciar aqui, ó. Vamos na ordem aqui. Esse lado aqui mede 10, então eu coloco 10 mais. Esse outro lado aqui mede quanto? Mede 3 mais. Esse outro lado aqui mede 2 mais. Esse outro lado mede 7. Esse outro lado aqui mede 2. Esse outro lado mede 1 mais. Esse outro lado aqui mede 3. E esse último lado aqui mede 8. Essa ordem aqui, não precisa eu me preocupar com ela. O importante é o quê? Que eu não esqueça de colocar nenhum dos lados, ok? Somando eu tenho 10 mais 3 eu tenho 13. 13 mais 2, 15. 15 mais 7, 22. 22 mais 2, 24. 24 mais 1, 25. 25 mais 3, 28. 28 mais 8, eu tenho quanto? 36. Todos os lados eu observo que medem em centímetro. Logo, o perímetro dessa figura é 36 centímetros. Assim, observe. Calcular o perímetro, basta eu somar todos os lados da minha figura plana, ok? É bem simples. Vamos ver isso em mais um exemplo. Vamos ver aqui o nosso exemplo 2. O exemplo 2, ele traz um pequeno problema. Diz o seguinte: a chácara do senhor Luiz tem um formato e as medidas da figura abaixo. Então, tem aqui a figura, né? Essa chácara dele possui 6 lados. Está aqui a medida de todos os lados: 220, 125, 140, 125, 80 e 250. O que é que a questão diz? Quantos metros de arame farpado ele precisa comprar para cercar a chácara com 4 voltas desse fio? Logo, o que é que nós vamos ter que fazer? Observem que ele quer cercar isso aqui com 4 voltas, ou seja, vamos ter que saber primeiro quanto é apenas uma volta. Primeiro, vamos calcular quantos metros são necessários para cercar a chácara com uma volta de arame, ou seja, vamos calcular o perímetro dessa figura. Quando nós calcularmos o perímetro, nós vamos saber quantos metros são necessários para cercar com apenas uma volta. Vamos lá. Como é que eu calculo o perímetro? Vou somar a medida de todos os lados. Primeiro lado que eu tenho lá é o 220, né? Esse aqui, ó. Depois,
125, depois 140, 125, aqui eu tenho 80 e aqui eu tenho 250. Somando todos esses lados, se vocês fizerem aí, eu já coloquei aqui para não ter muito trabalho, né? Mas vocês somarem aí na calculadora ou no caderno de vocês, vocês vão encontrar 940. Como todos os lados é em metros, fica 940 metros. Ou seja, 940 metros é para cercar essa chácara com uma volta de arame. Só que a questão diz o seguinte, ele quer cercar com 4 voltas. Eu poderia somar, né? 940 mais 940, mais 940, mais 940. Ou, como são 4 voltas, eu pego 940 e multiplico pelas 4, que eu vou encontrar quanto? 3.760 metros. Ou seja, são necessários 3.760 metros de arame para cercar a chácara com 4 fios. Foi o que a gente fez. Primeiro, a gente calculou quantos metros de arame são necessários para cercar com uma volta. Quando nós fizemos isso, somamos todos os lados, encontramos 940. Como a questão quer que sejam cercados com 4 voltas, eu só multipliquei 940 vezes 4. Se o exemplo tivesse vindo, são 5 voltas, nós teríamos que multiplicar por 5, e assim por diante. Nossa aula de hoje era apenas para isso, conhecermos o que é um perímetro, né, que é a soma de todos os lados de uma figura, e resolvermos o exemplo 1 e o exemplo 2. Para a atividade da aula de hoje, vocês vão resolver apenas 2 exemplos que eu deixei lá na sala de aula. Aliás, lá no grupo de WhatsApp, ok? Qualquer dúvida, entrar em contato através do WhatsApp PV. Bons estudos e até mais.